Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós iremos percorrer por alguns dias o livro dos Números. Esse livro, na tradição hebraica, ele é chamado de No Deserto. Quando se fez a tradução da Bíblia hebraica à língua grega, a tradução dos 70, chamaram de livro dos Números. E assim também a tradução ao latim, a Vulgata, adotou esse nome, livro dos Números. Mas por que dos números? Porque na verdade eles têm alguns nessa narração, por vezes o cuidado numérico com dizer quantas são as tribos, quantos são os membros das tribos, quantos são aqueles que receberam parte do Espírito de Moisés. E essa característica dos números fez com que nessas traduções ele fosse chamado assim, livro dos números. No livro dos números nós vamos estar com o povo de Israel no deserto, depois da aliança do Sinai. Então é importante isso, que nós percorremos o livro do Êxodo até a aliança do Sinai. Depois nós entramos em alguns dias no Levítico para reforçar o valor desta aliança, sobretudo através das celebrações. E agora nós vamos continuar a percorrer no deserto com este povo. E dali nós vamos ter grandes símbolos importantes para o Novo Testamento, que do livro dos Números serão tomados, como a serpente na haste, a serpente de bronze, como a morada de Deus no meio do seu povo, que depois vai ser a base para se falar do mistério da encarnação, o verbo que está entre nós. Então, nós, como na leitura de hoje, nós encontramos que o povo de Israel começa a se lamentar e vão dizer assim: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Olha, a saudade que vem, daquilo que se perde mesmo que possa não ser de grande valor, mas o deserto vai fazendo isso. E as pessoas também vão ter uma parte de ilusão, como já dizíamos, que não é que tinham esses banquetes ali, mas o que importa é que, veja, que Deus tira o seu povo do deserto, mas com quanta dificuldade vai esse povo ter para tirar o Egito de dentro de si. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Somos libertados pela ação de Deus, de alguma coisa que nos faz sofrer, mas depois nos vem as saudades daquilo que era o sofrimento, dos aspectos que nós gostávamos do nosso sofrimento. E então, esse povo já tem o maná, ou seja, eles não estão se lastimando porque falta comida, mas estão se lastimando porque essa comida é uma comida sem sabor, é só o maná, que quando era moída, amassada, tinha um gosto de pão amassado com azeite, e isso já não agradava. E então aqui entra Moisés em diálogo com Deus, e vai dizer assim: por que maltratastes assim o teu povo? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graças a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Veja que é o escolhido de Deus, o grande profeta, que via a Deus face a face, é este que agora esmorece, já não aguenta mais o peso deste povo. É este intercessor que muitas vezes está ali diante de Deus a pedir pelo seu povo, é ele que agora, ele mesmo acusa Deus de tratar o povo assim e de tratá-lo assim. É ele que não aguenta mais a situação de conduzir o seu povo. Caríssimo, todas as vocações têm o seu peso. Todas as vocações, seja ela a sua vocação matrimonial, ou a sua vocação à vida consagrada, ou a sua vocação ao sacerdócio, todas elas têm o seu peso. É uma ilusão pensar que só a do outro que não tem e a minha tem. Todos nós temos fardos a carregar que decorrem da opção de vida que nós fizemos. E é este fardo que Moisés não suporta mais.
Nós encontramos aqui o Moisés em crise, e a palavra de Deus não esconde, para que nós possamos crescer, não esconde a fragilidade daqueles grandes que são escolhidos pelo Senhor. Não só o povo de Israel teve grande dificuldade de suportar o deserto, mas mesmo Moisés está aqui sofredor e pede ao Senhor até mesmo de tira a minha vida, porque eu já não suporto mais. Depois desse Moisés vai de novo ser restabelecido. As crises são boas, sabe? O ter uma crise não é um problema. Digo isso muitas vezes para aquelas pessoas que querem abandonar tudo. A crise é uma possibilidade de crescimento, mas para suportar a crise devemos ter duas coisas amadurecidas em nós. Primeiro, fora da crise, nos prepararmos para a crise, porque ela virá. E na crise ter uma consciência, não tomar decisão quando está em meio à crise, mas é necessário superar a crise para crescer e depois então, com a ajuda sempre de outra pessoa que tenha discernimento, amadurecer uma decisão. Mas Moisés então, naturalmente, sabemos, consegue suportar e superar essa dificuldade. Então, nós hoje, no Evangelho, nós temos o que se segue depois daquela notícia que Mateus coloca sobre o martírio de João Batista. Jesus, quando ficou sabendo disso, ele parte no barco para um lugar afastado, no deserto, e as multidões o seguem. Então vai se dizer assim: encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos vão dizer assim: despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Ou seja, eles estão com fome, não é um problema nosso. Eles que nos seguiram, agora que eles vão para resolver o problema deles. E a resposta de Jesus é muito bela: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós não precisamos que os pobres se distanciem de nós, que as pessoas necessitadas nos deixem em paz. Somos nós, esse irmão necessitado é colocado na nossa vida para que nós possamos partilhar com ele. Então, um dos discípulos vai dizer: só temos 5 pães e 2 peixes, quase que. O que é isso para tanta gente? Jesus manda trazer e manda a assembleia se sentar. Eles têm que se sentar porque os escravos comiam de pé, os senhores comiam sentados. Mas Jesus assume aqui a missão de pastor. O pastor que no Salmo vai levar aos prados verdejantes as suas ovelhas. Jesus faz as suas ovelhas se sentar. É o bom pastor. E então ele pegou os 5 pães, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem. Percebem que é a sequência da última ceia? Então, uma dimensão desse milagre do pão nos evangelhos é esta: a ligação com a Eucaristia. Se nós queremos ter uma boa relação com a Eucaristia, devemos curar a nossa relação com o pão material, o pão que deve ser respeitado, deve ser compartilhado por nós, para que a Eucaristia também não se torne um privilégio para nós, em detrimento dos nossos irmãos. Depois de comerem, sobram 12 cestos, e as pessoas que comeram eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Este, como já falamos em outras ocasiões, é o milagre mais famoso de Jesus. Mas este milagre coloca Jesus em relação com a vida. Olha, nós temos uma notícia da morte de João Batista e logo em seguida esta resposta de Jesus. Jesus apercebe-se que o povo não tem mais o grande profeta. Entre o nascido de mulher, nenhum maior que João Batista. E agora ele vê que chegou o momento de ele assumir a sua missão. Primeiro se retira, um retirar-se que, por um lado, é colocar-se em oração depois de um grande sofrimento, mas também a consciência de que também ele vai na mesma direção, que o precursor o precede também no martírio. Mas Jesus sai dali e assume o seu papel de pastor, de Senhor, e vai se mostrar como Messias. Tenham todo um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.